Boa noite a todos vocês. É com muita alegria que a primeira igreja presbiteriana do Recife promove mais um encontro da fé reformada Nordeste. E desta feita, nós queremos tratar desse tema, a igreja pós-pandemia. Um tema desafiador, pensando em qual o futuro da igreja, como ela vai se comportar daqui para frente, depois desses novos desafios que ela enfrenta. Isolamento social, insegurança, medo, crise econômica, como a igreja deve se portar diante desses novos desafios que há pouco tempo atrás nenhum de nós imaginava. Então é com alegria que a gente promove esse encontro da fé reformada, trazendo material de edificação, de reflexão, de muito desafio para a igreja. Receberemos aqui preletores de renome nacional, pessoas que têm sido instrumentos de Deus para trazer à igreja reflexão e maturidade. O reverendo Augusto Nicodemos, tratando do tema, juntamente com Hernandes Dias Lopes, Franklin Ferreira e Paulo Júnior. São grandes nomes da reflexão teológica no Brasil que vai nos ajudar a repensar, a refletir e a preparar a igreja para enfrentar esses novos dias. Eu gostaria, com vocês, de refletir num texto do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 5, dando abertura a esse encontro da fé reformada. O verso 14, o apóstolo Paulo nos diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, conclui Paulo, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E esse é o nosso desafio. Nesses dias difíceis, nesses dias maus que nós vivemos, procurar entender qual a vontade do nosso Deus. Então, venha conosco, participe desse momento, vai ser de muita edificação para a sua vida, para a igreja brasileira, para a igreja aqui no Nordeste. É com alegria, pois, que nós abrimos nesse momento o Encontro da Fé Reformada Nordeste. E você, dá tempo, se inscreva no nosso site, no canal do YouTube, Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. E venha conosco refletir sobre o crescimento da igreja, o reino de Deus e como ela pode se comportar nesses dias difíceis. Deus nos abençoe nesses dias. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Encontro da Fé Reformada Nordeste, um encontro virtual, né? Eu queria, antes de nós cantarmos cânticos de louvor ao Senhor, dar 2 avisos para vocês. O primeiro aviso é que vão haver sorteios de livros e outros prêmios mais, então só participará dos sorteios aquele que se inscrever no nosso congresso. Então, por favor, faz tua inscrição para poder participar junto conosco e também concorrer a esses prêmios, tá bom? E o segundo aviso é com relação a perguntas que talvez você tenha ou possam ser suscitadas durante a conferência. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí nos comentários do YouTube, no chat do YouTube, e aí a gente vai selecionar essas perguntas e no final, no último dia, os preletores estarão respondendo a essas perguntas, tá bom? Vamos adorar a Deus? Vamos exaltar o seu nome? Uma das características maravilhosas da adoração é que nós podemos, pela fé, contemplar aquele que nós adoramos. O cântico que nós vamos cantar primeiro, ele fala isso: abre os meus olhos, ó Deus do meu ser. É abrir os olhos da fé para adorar a Deus, contemplando a sua face pela fé. Vamos cantar esse cântico? Abre meus olhos.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, o céu numa noite estrelada. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, o céu numa noite estrelada. A Tua casa se ergue sobre as nuvens. Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta a multicor do pensamento. Momento, tempo inteiro de adorar. Bendize, ó minha alma. Bendize, ó minha alma. Bendize ao Senhor. E toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma. Bendize ao Senhor, pra sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma. Bendize, ó minha alma. Bendize ao Senhor e toda a minha vida proclame teu louvor. Bendize, ó minha alma. Bendize ao Senhor, pra sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. Amém. Queridos irmãos e amigos, bem-vindos ao Encontro da Fé Reformada virtual, que tem como título A Igreja Pós-Pandemia. Hoje à noite me foi dada a responsabilidade de falar sobre teologia e missões, de que maneira a teologia da igreja, as crenças da igreja evangélica foram afetadas e em que áreas elas precisam ser revistas à luz desse fenômeno mundial que é o espalhar do coronavírus e todas as consequências que ele tem trazido. Eu quero basear a minha palavra no livro de Atos, capítulo 6, do verso 1 até o verso 7, onde nós lemos o seguinte: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Queridos, eu trouxe esse texto porque ele nos fala de que a uma certa altura na vida da Igreja Apostólica, os seus líderes perceberam a necessidade de mudar o que vinha sendo feito até então à luz de uma crise que se iniciou. A crise foi a necessidade de atender as viúvas dos helenistas com a distribuição diária que era feita pelos apóstolos. Os apóstolos recebiam as doações e eles distribuíam. Mas agora ficou claro que esse serviço não estava atendendo a comunidade e os líderes da Igreja Apostólica, com sabedoria, introduziram a criação do corpo diaconal para cuidar dessa área tão importante que é a área social da igreja. O meu ponto aqui é que eles estavam sensíveis e abertos para mudar o que vinha sendo feito à luz das crises e dos desafios que aconteceram ali naquela igreja. Lembremos também que esse é um dos princípios da igreja reformada. Literalmente, esse princípio é igreja reformada, sempre se reformando à luz da palavra de Deus. Não é mudar por mudar, não é se adaptar a todo vento de doutrina ou a toda mudança que existe na sociedade, mas procurar, à luz da palavra de Deus, princípios que nos orientem a sempre reformar a igreja para trazê-la mais próxima do ideal bíblico. Eu quero falar então, primeiramente, sobre a situação geral da igreja brasileira antes da pandemia, depois o impacto da pandemia nas igrejas evangélicas e depois o que os evangélicos acreditavam e que se mostrou insuficiente durante a pandemia e que precisa ser revisto. Vamos começar com uma breve descrição da situação geral da igreja brasileira antes da pandemia. A primeira observação é que a igreja evangélica brasileira em nosso país é profundamente sincrética e diversa. Uma definição simplista de evangélica seria aquelas igrejas que não são católicas e que de alguma maneira estão dentro do protestantismo oriundo da reforma protestante. Para fins do nosso estudo aqui, nós usaremos o termo igreja evangélica para nos referir àquelas que professam e praticam as doutrinas básicas do cristianismo, a saber, a Bíblia como única regra de fé e prática, porque é inspirada por Deus, a doutrina da Trindade, a plena humanidade e divindade de Cristo, a pessoalidade do Espírito Santo, a morte vicária de Cristo na cruz, a doutrina da justificação pela fé sem as obras da lei, a ressurreição literal de Cristo de entre os mortos, sua ascensão aos céus, sua entronização e glorificação no trono do universo e seu retorno em glória, céu e inferno como duas realidades, somente duas realidades para o homem após a morte, o juízo final, a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Estas seriam as características mínimas do que seria uma igreja evangélica. E, portanto, aqui nós podemos incluir os protestantes históricos, as igrejas pentecostais clássicas e algumas vertentes de igrejas neopentecostais, à exceção daquelas que giram em torno da teologia da prosperidade e do movimento de batalha espiritual. No último censo do IBGE, que foi de 2010, os evangélicos representavam cerca de 22% da população brasileira. Esse número certamente se mostrará bem maior quando o próximo censo for divulgado. A pandemia e os movimentos e as medidas de isolamento social que são necessárias e que foram implementadas trouxeram um profundo impacto nas igrejas, dependendo inclusive das medidas restritivas colocadas em vigor
pelos diferentes estados, dependendo do decreto do respectivo governador. Mas, em geral, os cultos presenciais foram suspensos ou então severamente limitados, variando de estado para estado. Isso significa que as igrejas evangélicas pararam de se reunir aos domingos, e também de se reunir durante a semana para oração e doutrina, e também deixou de ter as suas reuniões das suas sociedades domésticas e dos seus ministérios e também reuniões administrativas, o que causou um profundo impacto na vida da igreja. Também cessou a celebração da ceia e do batismo, que historicamente os protestantes acreditam que deve ser feita de maneira presencial e sob a orientação dos seus pastores. É claro que a ceia e o batismo eles não são vistos como necessários para a salvação, mas, entretanto, são meios de graça usados por Deus para confirmar os crentes na fé em Jesus Cristo. Muitas igrejas tentaram, como alternativa, oferecer ceia online e batismo online, mas são minoria. A grande maioria das igrejas evangélicas se vê privada da celebração destes meios de graça. Também, em terceiro lugar, o isolamento trouxe um impacto muito grande no recolhimento das ofertas das igrejas, uma vez que, na grande maioria delas, o sistema de recolhimento depende dos cultos presenciais, aos domingos. Igrejas evangélicas não têm outra fonte de renda a não ser a contribuição generosa e voluntária dos seus membros para sustentar o seu funcionamento, seus obreiros e também a obra de evangelização, além da ajuda aos pobres e necessitados que dependem da assistência diaconal da igreja. Em quarto lugar, o andamento da obra missionária também foi profundamente impactado pelo isolamento social, com a suspensão das obras de construção de templos nos campos missionários, a redução do sustento dos missionários nesses campos e a dificuldade de se utilizar dos meios de comunicação para realizar suas atividades online pelo problema da inclusão digital, ou seja, há muita gente nos campos missionários que não tem acesso às mídias. O uso da internet, transmissões ao vivo de sermões e palestras, reuniões menores através de aplicativos de encontros, sistema de transferência bancária, serviram para minorar esses efeitos tremendos que vieram sobre as igrejas. Mas é consenso dos evangélicos de que esses meios virtuais eles são limitados e que é preciso que as igrejas voltem a se reunir como parte da sua própria razão e existência, assim que as medidas de isolamento foram levantadas, jamais ao arrepio da lei. Agora vamos para o meu terceiro ponto, que é o que os evangélicos acreditavam e que ficou claro durante essa pandemia que precisa de alguma revisão. Primeiro, nós precisamos olhar com cuidado a nossa crença, o nosso conceito de que Deus é soberano e que nada podemos fazer para mudar as coisas. Infelizmente, essa é uma compreensão errada da doutrina da soberania de Deus. Essa interpretação equivocada anula toda a responsabilidade nossa de orar e de agir. Muitos pastores e igrejas reformadas ou influenciadas pela teologia reformada simplesmente não conseguiram suplicar a Deus, interceder para que Deus terminasse ou termine esse sofrimento, porque acham que suas orações não farão a diferença, uma vez que Deus já decretou tudo o que existe. Além disso, deixaram de usar os meios legítimos garantidos pela nossa Constituição para fazer valer os nossos direitos de liberdade religiosa. É preciso que as igrejas reformadas aprendam a interceder, clamar, pedir e suplicar a Deus, crendo que a soberania de Deus não anula as promessas que Ele fez de que Ele haveria de ouvir as nossas orações. Em segundo lugar, creio que nós devemos reexaminar o conceito de que os cristãos devem sempre se submeter às autoridades. Ficou claro, ou está claro durante esse período de pandemia, que as autoridades são capazes de passar leis que, se levadas às últimas consequências, interferem diretamente na nossa liberdade de religião e de expressão. Não me entenda mal, nós sempre devemos nos submeter ao Estado. Entretanto,
somente enquanto seus decretos não nos façam ir contra a palavra de Deus. Eu não creio que esteja havendo perseguição religiosa no Brasil, em nosso país, no momento, mas o cenário está armado para que isso possa acontecer. Os cristãos precisam lembrar que a mesma Bíblia que diz que nós devemos nos submeter aos governantes e que devemos orar por eles, é a mesma Bíblia que nos ensina que em circunstâncias extremas a nossa lealdade está para com o nosso Deus e o seu Cristo. Como os discípulos em Jerusalém servem de exemplo. Atos capítulo 4, 19 a 20, quando ordenados a absolutamente não falar em nome de Jesus, os apóstolos disseram que importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós esperamos que jamais se chegue a essa situação em nosso país, que é um Estado democrático de direito, que garante liberdade das religiões, mas nós já vimos que as autoridades têm poder e meios para atingir o funcionamento da igreja da maneira como eles entendem que deve fazer. A igreja, na pós-pandemia, deveria se tornar mais consciente dos seus direitos e estar pronta para defendê-los caso se vejam ameaçados. Terceiro lugar, eu acho que nós precisamos rever aquele conceito de que o sofrimento sempre traz as pessoas para perto de Deus. Esse é um ponto teológico, na verdade, que pode ser defendido. Com base nos exemplos e declarações da Bíblia, há muitos casos na Bíblia em que Deus usou o sofrimento, uma doença, alguma aflição, para trazer alguém para si. O livro dos Salmos, por exemplo, você encontra Davi dizendo no Salmo 119, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse a tua lei. Contudo, a mesma Bíblia nos ensina que mesmo sob intenso sofrimento, muitas pessoas vão endurecer o seu coração. Talvez o melhor exemplo é aquele dos incrédulos mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 9, verso 20 e capítulo 16, de 9 a 11, que mesmo debaixo de flagelos terríveis trazidos por Deus sobre a humanidade, eles rangeram os seus dentes de dor e proferiram blasfêmias contra Deus e não se arrependeram dos seus pecados. O mesmo sofrimento que traz quebrantamento e humilhação e arrependimento em alguns, vai ser o mesmo sofrimento que vai endurecer o coração dos outros. A igreja pós-pandemia, portanto, ela deve refletir profundamente no papel do sofrimento na conversão de pecadores e no endurecimento deles, e orar para que Deus use o sofrimento para trazer pessoas a Ele, evitando ou quebrantando corações que têm a propensão de se endurecer e de se rebelar diante da aflição. Quarto princípio, quarta crença que acho que a igreja evangélica precisa repensar depois dessa pandemia, ou até mesmo agora durante ela, é que o mundo vai ficando gradativamente melhor, que a humanidade vai evoluindo cada vez mais e vai ficando mais aberta para Deus. Às vezes essa postura é chamada de pós-milenismo e tem defensores hábeis e competentes. Contudo, em épocas de guerras, de calamidades, geralmente o pós-milenismo, a visão otimista de mundo, perde adesões. A história da humanidade parece sugerir que nós estamos longe de um melhoramento progressivo da humanidade, apesar dos avanços científicos, médicos e na área de comunicações. Porque se repetem guerras, epidemias, violência, imoralidade, injustiça social, desprezo pelos pobres, hostilidade contra os cristãos, falsas doutrinas, todas estas coisas têm acompanhado a história da humanidade nos seus últimos 2000 anos. E mesmo que o homem se tornou tecnologicamente superior e que tem um domínio maior do conhecimento da natureza, o seu problema básico, que é um coração corrompido, isso em nada foi alterado. O homem continua inclinado a todo mal e ele sempre vai usar essas descobertas científicas para seu próprio benefício, que nem sempre é a melhor coisa. A mesma tecnologia que é capaz de manipular os genes para curar doenças é a mesma tecnologia que pode criar um vírus como arma biológica que se espalha pelo mundo. A igreja pós-pandemia, ela precisa refletir
sobre sua confiança na capacidade humana de administrar o mundo e introduzir uma melhora para o mundo. A igreja pós-pandemia precisa rever a sua confiança no papel da política para melhoramento do mundo, sua confiança na ciência. Não estou dizendo que vamos desprezar a ciência. Uma coisa é você crer que a ciência pode trazer benefícios, outra é você idolatrá-la no lugar de Deus como se ela fosse a salvadora do mundo. Essa é uma distinção muito clara. E nós precisamos rever também a nossa confiança na economia mundial. Essa pandemia, ela tem trazido a humanidade de joelhos e é preciso que a igreja aprenda a lição. Deus está nos mostrando de que somente Ele pode nos livrar da nossa condição. Quinto lugar, é preciso que a igreja reveja o seu conceito de que ela gira em torno dos seus templos e edifícios religiosos. A igreja cristã, no período apostólico, se reunia nas casas e em outros espaços para cultuar a Deus e para ter comunhão. E isso continuou assim até o século IV, quando o imperador Constantino declarou que o cristianismo não era mais uma religião ilegal, mas a religião do Império Romano. Isso deu aos cristãos a liberdade de construírem os seus próprios templos e os seus espaços de adoração. E a tendência natural era que eles se tornassem o centro das atividades cristãs, como local de encontro, de culto, de aprendizado, de aconselhamento e assim por diante. As medidas restritivas de isolamento social durante a pandemia que experimentamos obrigaram a igreja evangélica a enfatizar os cultos domésticos, as reuniões nas casas e especialmente a utilização de lideranças leigas. A igreja pós-pandemia, ela deve refletir, entendo eu, sobre a necessidade de descentralizar as suas atividades, seus encontros e reuniões, usando para isso reuniões nos lares, cultos domésticos, pequenos grupos e muitas atividades online. Eu creio que essa é uma lição preciosa que nós precisamos aprender. O sexto ponto, a sexta crença que eu acho que a igreja da pós-pandemia deve avaliar é aquela de que a vida da igreja gira exclusivamente em torno de seus pastores. Não tenho a menor dúvida de que foi Deus quem colocou pastores e mestres na sua igreja para sua edificação, conforme está em Efésios capítulo 4, verso 10, onde nós temos a relação de 5 ministérios vitais para a vida da igreja e que Deus deu à igreja como meio de sua edificação, e os 2 últimos são pastores e mestres. Contudo, os que não são pastores e mestres também têm dons espirituais que podem ser usados a serviço da igreja. Os pastores são encarregados de pregar, ensinar, corrigir, liderar, confortar, aconselhar os membros das suas igrejas. Mas eles podem treinar pessoas que não são ordenadas, consagradas como pastores, para fazer esse tipo de atividade também. A dependência exclusiva dos pastores deixou a igreja despreparada para momentos como esses, quando então uma liderança leiga se fez necessária para que a igreja continuasse a existir e a exercer as suas atividades no período de isolamento social. Nós lemos no livro de Atos, capítulo 8, verso 1 e verso 4, que uma grande perseguição se levantou contra os cristãos em Jerusalém. E todos os cristãos, à exceção dos apóstolos que ficaram em Jerusalém, eles se espalharam pelo Império Romano. E diz o verso 4 que os que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. Alguém já disse que a melhor maneira de mobilizar os não oficiais da igreja, mobilizar o povo da igreja para evangelizar, é prender os pastores, que então os irmãos sairão pelo mundo pregando o Evangelho, como aconteceu em Atos capítulo 8, versos 1 e 4. A igreja pós-pandemia precisa reavaliar exatamente essa dependência exclusiva dos pastores para a realização de tudo aquilo que é necessário para o andamento da igreja. Sétimo lugar, é preciso que nós revisemos esse conceito de que Deus sempre vai nos livrar dos males aqui nesse mundo e que nós nunca passaremos necessidades. Muitos cristãos foram ensinados assim em suas igrejas. Eles aprenderam de que se fossem generosos, tivessem fé,
Deus os livraria de todos os males. É verdade que o nosso Deus nos livra do mal, é verdade que Ele nos liberta de situações de sofrimento e de dor. Um exemplo disso são as dezenas de salmos de ações de graças e gratidão que nós encontramos no Saltério. Contudo, não é verdade que Deus sempre faz isso. Na própria Bíblia nós encontramos dezenas de exemplos. O exemplo de Jó, o exemplo de Paulo, o exemplo de João Batista. Eu queria ler aqui rapidamente para vocês, que meu tempo é curto, em Hebreus capítulo 11, quando se discorre sobre os heróis da fé, o que se diz a partir do verso 35 a respeito desses homens de fé do Antigo Testamento? Alguns foram torturados. Verso 36, outros passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Verso 38, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E eram homens de fé, homens de profunda confiança em Deus. Entretanto, Deus não os livrou de todos estes sofrimentos. Ou seja, não é verdade que Deus sempre nos livra do sofrimento, da dor, da doença, da aflição. Por vezes, Deus permite que nós passemos por tudo isso. E, é claro, nem sempre entendemos quais são os seus propósitos específicos, embora a Bíblia deixe muito claro que seu propósito geral com o sofrimento é que ele visa o nosso bem espiritual e eterno acima de tudo. A igreja pós-pandemia deveria se voltar mais para a teologia da cruz e menos para a teologia da glória. Devia preparar melhor os seus membros para enfrentarem o sofrimento. Deveria evitar dar falsas esperanças aos membros da igreja, falsas esperanças que decepcionam, como os falsos profetas de Israel faziam, dizendo ao povo simplesmente coisas boas que o povo queria ouvir e omitindo a verdade de que o sofrimento vem, inclusive para o fiel, inclusive para o que é santo, vive uma vida pura diante de Deus, em clamor a Deus, o sofrimento vem inclusive para esses. Vamos para o oitavo conceito que eu queria trazer aqui, que precisa de revisão, entendo eu, ou de pelo menos cuidado, à luz do que nós vimos nessa pandemia. E é o conceito de que hoje existem pessoas com o dom de curar e que poderiam curar qualquer tipo de doença quando quiserem. Eu digo isso com muito temor e tremor e eu não quero ser mal compreendido. Eu não estou aqui me referindo ao fato de que Deus cura em resposta à oração. O nosso Deus continua sendo quem Ele sempre foi. Ele é todo-poderoso, tem toda a autoridade no céu e na terra, e se Deus quiser, Ele pode responder à oração de alguém e curar essa pessoa, ressuscitar alguém dentre os mortos, curar alguém do coronavírus, curar alguém da febre amarela, curar alguém de AIDS, curar alguém de câncer. Deus pode fazer isso em resposta à oração. O que eu estou dizendo, eu me refiro à crença de que existem pessoas que têm o dom de curar, hoje, como os apóstolos, que curavam toda vez que exercitavam o dom e que tinham, inclusive, o poder de ressuscitar os mortos. É evidente que essas pessoas não apareceram durante o surto do coronavírus. E a ausência de pessoas assim, no momento em que a humanidade mais precisa deles, deve nos questionar e analisar objetivamente essa crença. Será que existem mesmo pessoas com dons de curar? Por que eles não nos ajudam nessa hora? Por que eles não se oferecem nessa hora? Mais uma vez, Deus pode nos atender. Nós devemos orar e pedir que Deus nos cure de nossas enfermidades e devemos pedir que Ele nos livre dessa epidemia, dessa pandemia, e devemos crer que Ele nos ouve. Mas é diferente isso de nós crermos que existem pessoas como os apóstolos que curavam sempre pela palavra todo tipo de doença. Por isso, eu acho que essa é uma das convicções muito comuns hoje que precisa ser revista depois dessa pandemia. Onde estão aqueles que têm o dom de curar? Por que não nos ajudaram nesse momento tão difícil? E nessa mesma linha, vou aqui para o nono conceito que eu creio que precisa ser analisado, é de que hoje ainda temos profetas capazes de anunciar coisas futuras.
Uma boa parcela da igreja acredita que existem hoje profetas que são capazes de predizer o futuro das pessoas ou de predizer eventos ainda por vir. Sem dúvida nenhuma, Deus levantou pessoas assim no período do Antigo Testamento e mesmo no período apostólico. O exemplo que é clássico é do profeta Ágabo, que profetizou com exatidão a chegada de uma fome na Judéia que ocorreu durante os dias do imperador Cláudio. Você pode ler a história em Atos capítulo 11, de 27 a 30. Teria sido de muito proveito para as igrejas se profetas tivessem predito a pandemia no final do ano passado, que eles predissessem, que eles antecipassem que esse grande tormento estava para se levantar sobre o mundo, porque, assim como aquelas igrejas lá da Judéia se prepararam para isso, levantando ofertas, nós também nos preparássemos para enfrentar o que está, ou que veio, que chegou de repente, sem aviso dos profetas, pegou a todo mundo de surpresa. A falta de profecia anunciando a chegada da pandemia, inclusive, desacredita profetas que ficam profetizando o fim dela. Porque se não antecipou a sua chegada, como pode saber da sua saída? A igreja pós-pandemia deveria ser mais rigorosa para com aqueles que se apresentam como profetas de Deus, anunciando coisas futuras, e deveriam aplicar os 2 testes do profeta que nós temos na Bíblia. Primeiro, profetas que profetizam e não acontecem, Deuteronômio 18, de 21 a 22, onde se diz lá claramente que esse profeta não é de Deus. Ou ele profetiza, acontece, mas aí ele ensina uma falsa doutrina. Esse também não é de Deus, Deuteronômio 13, de 1 a 3. Nós precisamos aprender a ser mais rigorosos, não ser ingênuos, mas testar os espíritos se eles procedem de Deus. Em 10º lugar, o conceito de que a Igreja de Cristo pode existir e desenvolver suas atividades no mundo exclusivamente virtual. Pela graça de Deus, os recursos tecnológicos têm permitido que muita coisa seja feita pelas igrejas durante o isolamento social. Transmissão de pregações, devocionais para grupos de família, encontros com aplicativo de encontros, congressos online como esse, por exemplo. Contudo, tem ficado claro que esses recursos, por mais eficazes que sejam, eles não substituem o reunir-se presencialmente, nem a celebração dos sacramentos e das ordenanças. A igreja pós-pandemia precisa reafirmar e valorizar os seus encontros, seus cultos, quer nos templos, quer nas casas, onde for, e a celebração dos seus símbolos de fé, o batismo e a ceia. Caminhando já para o final, eu creio que há mais um ponto que precisa de revisão e que é muito difundido e crido entre os evangélicos, que é aquela ideia de que doutrina e teologia são desnecessários para a vida da igreja. O descaso e o desprezo por teologia e doutrina é muito forte no meio evangélico brasileiro. Geralmente o pessoal usa aquela passagem de 2 aos Coríntios, a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou então eles dizem que basta amar o próximo e pregar o evangelho. De fato, sempre existe o risco de nos tornarmos religiosos, hipócritas, incoerentes por falar uma coisa e não fazer. Mas nós precisamos de respostas para as questões da vida. Nós precisamos de respostas que os crentes perguntas que os crentes estão fazendo durante essa pandemia. Por exemplo, essa pandemia vem de Deus? Por que Deus não ouve nossas orações e leva tudo isso embora? Quais são os propósitos de Deus com essa pandemia? O que é a igreja? O que ela precisa minimamente para poder existir? Quais são os limites da minha obediência ao Estado? São perguntas que são levantadas pelos membros das nossas igrejas e para as quais pastores despreparados não têm uma resposta. A igreja pós-pandemia deveria refletir sobre a necessidade imperiosa de preparar os seus líderes, de treinar os seus obreiros, de doutrinar os seus membros na boa teologia, que nunca foi inimiga da espiritualidade, da plenitude do Espírito e do poder de Deus. Preparar a sua igreja e manter o equilíbrio necessário entre boa educação teológica e uma vida de piedade e oração. Caminho para o final. Concluo. A Igreja de Cristo, ela vai permanecer até o fim, até a vinda do Senhor Jesus, conforme Ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela.
Nada vai poder erradicar a igreja da face da terra, muito embora ela enfrente sofrimentos, provações, dificuldades e perseguições. Mas Deus a renova, Deus a fortalece, Deus a sustenta e Deus a protege dos inimigos. Por isso, oremos a Deus para que em nossa geração a igreja seja renovada, ela seja purificada através desses sofrimentos, que ela aprenda com tudo isso que ela está passando, que ela se reforme cada vez mais à luz da palavra de Deus. Que Deus assim permita e que Ele nos abençoe e nos guarde de todo mal, para que até a vinda do Senhor Jesus a igreja permaneça testemunhando da sua graça e da redenção que há na cruz. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua participação. O que impede você de crescer no conhecimento do Senhor? Falta de tempo para dedicar aos estudos? Dificuldade em encontrar bons conteúdos? Motivos financeiros? O Curso Fiel de Liderança oferece cursos rápidos, totalmente online e divididos em várias aulas. Isso lhe permite ajustar os seus estudos de acordo com a sua disponibilidade de horário. Tenha acesso a cursos com professores como Augustus Nicodemos, John Piper, Jonas Madureira, R.C. Sproul, Franklin Ferreira e muitos outros, além de palestras, e-books, audiobooks e muito mais, por meio de uma assinatura de apenas R$ 29,90 por mês. Nós queremos ser seu parceiro nessa caminhada e ajudá-lo a alcançar o conhecimento. cursofieldeliderança.com.br. Olá! Gostaria de estudar Teologia Reformada, mas sua agenda de trabalho ou ministerial não lhe permite se matricular num curso com aulas diárias? Conheça o Seminário Martin Bucer. O curso livre de Teologia é semipresencial, combinando semanas intensivas, aulas mensais e estudo em casa, em um formato que se encaixa com seus compromissos do dia a dia. Professores altamente capacitados, aulas interativas, biblioteca especializada, recursos online e uma equipe preparada para lhe dar todo o suporte necessário. Veja o depoimento de alguns dos nossos alunos. O Seminário Martin Bucer foi fundado na Alemanha e tem o seu ensino alicerçado na fé reformada. O propósito do Martin Bucer é preparar pastores e líderes para a Igreja Evangélica Brasileira. Através de um currículo elaborado para fornecer ao líder cristão a possibilidade de aprofundar seus conhecimentos teológicos e práticos, fazendo parte de uma grande rede de contatos com outros líderes cristãos de diversas denominações, lugares do Brasil e também do mundo. Tudo isso sem comprometer a agenda profissional e ministerial do aluno. E acima de tudo, o seu relacionamento familiar, pois é semipresencial. Venha para o Martin Bucer! Seminário Martin Bucer, preparando pastores e líderes.
do Senhor está localizado no bairro de Dois Unidos, Recife. Temos como missão acompanhar e apoiar crianças, adolescentes e famílias em alta vulnerabilidade social. Atualmente atendemos a 150 crianças, 80 adolescentes e 140 núcleos familiares. Todo o nosso currículo é com base nos fundamentos cristãos. Oi pessoal, graça e paz, passando por aqui para lembrar vocês do nosso tão amado Instituto Filadélfia. Nós atendemos 125 crianças em situação de risco social. Passe nas redes sociais para conhecer o nosso trabalho. Grande abraço! O Projeto Barnabé nasceu do coração de Deus e, pela sua graça e misericórdia, Ele usou pessoas para constituírem uma organização, uma associação. Essa associação criou o Projeto Barnabé com o objetivo de atender crianças, adolescentes, famílias que vivem à margem da sociedade, de uma sociedade cruel, de uma sociedade que usa as pessoas e ama as coisas. Você está convidado para estar conosco, fazendo parte deste projeto de Deus. Que esse projeto Barnabé possa ser um meio de graça em sua vida, para que Deus possa usá-lo para transformar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social no bairro da Torre, especificamente na Vila de Santa Luzia. Nós contamos com você. Nós convidamos você a nos visitar. Venha ver a diferença que nós temos feito. Venha ver o nosso trabalho. Você está convidado para fazer parte desta família. Seja um mantenedor. Doe seu tempo. Venha estar conosco. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. É isso aí, pessoal. Depois desse banquete que acabamos de desfrutar com o pastor Augustus Nicodemos, vamos agora à parte dos sorteios do nosso encontro da Fé Reformada Nordeste virtual. Para fazer esses sorteios aqui, a gente contou com o apoio de vários parceiros. A editora Mundo Cristão está com a gente nessa, a editora Vida Nova, a editora Fiel, Seminário Martin Busser, a loja de camisetas Hideaway e também a loja de quadros 1517 cederam vários itens que a gente vai sortear diariamente. Para começar, a gente vai aqui ao sorteio do livro da editora Mundo Cristão, Cristianismo Facilitado, do nosso pastor e preletor Augustus Nicodemos. Klaus, quando puder começar aqui, você avisa. Manda ver, Lucas. Manda ver. Vamos ver quem vai ser o sorteado. Opa. Zenaide Nunes Andrade dos Santos. Zenaide, parabéns. Parabéns. A gente vai entrar em contato com você por e-mail, tá? Não se preocupe. E a gente vai pegar teu endereço para enviar este livro maravilhoso do pastor Augusto Nicodemos. Grande abraço, Zenaide. Parabéns. E aí, Lucas, vamos para o próximo? Vamos sim. A gente vai sortear o primeiro exemplar do livro Terceirização da Fé, também da editora Mundo Cristã, autor Tomás Camba. Opa, Raíssa Maria Leite de Freitas Fuco. Parabéns, Raíssa. Você receberá este livro da editora Mundo Cristão em sua casa. Vamos entrar em contato com você por e-mail. Vamos para o próximo, Lucas? Vamos. Mais um exemplar desse mesmo livro, Terceirização da Fé. Opa, são dois. Olha, Manuela. Quase que era a minha Manuela, mas não é. Manuela Letícia. Parabéns, Manuela. Entraremos em contato com você. E você por e-mail, tá? Se seu e-mail estiver certinho lá na inscrição, vai dar tudo certo. O livro vai chegar na sua casa. Vamos lá.
Lucas, agora, a gente vai agora para que editora? A próxima editora parceira é a editora Vida Nova. Legal. Mais 3 livros aí para serem sorteados. O primeiro deles, também do pastor Augusto Nicodemos, O Poder de Deus para a Salvação. Editora Vida Nova. Quando puder, é só você avisar. Aperta aí. Opa, Lívia, deve ser Lívia, né? Eu acho que é Flávia. Flávia, será? Deixa eu ver. Parabéns, Flávia Manuela Farias Queiroz de Brito. Nós vamos entrar em contato com você também por e-mail, tá? Vamos para o próximo, Lucas. Próximo livro do pastor Steven Lawson, Filipenses para você. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Vamos ver. Suelen Rebeca Lapinski. Nossa, acho que ela deve ser alemã. Vamos ver. O Fred é só pro Brasil, tá? Né? Suelen, você acaba de ser contemplada com esse livro. Legal. Lucas, eu queria te lembrar uma coisa, Encontro da Fé Reformada em outubro. Que coincidência! Bela camisa, Fernandinho. Só para lembrar a vocês que nosso evento até o momento está confirmado em outubro. O site é o ferreformadanordeste.com.br. Acesse lá, faça a sua inscrição. Teremos o pastor Augusto Nicodemos, Paul Washer, Emílio Garófalo. Me ajuda, Lucas? E você esqueceu o nome do seu pastor efetivo, pastor Cláudio Henrique. Muito bom. As inscrições... Ele vai ver isso aí, viu? Vai. Está assistindo a gente. As inscrições estão abertas e, por conta de toda essa questão da pandemia, nós prorrogamos o primeiro lote, que se encerraria agora em maio. Agora ele vai até julho, no valor de R$100. Então, não perca aí essa oportunidade de se inscrever, montar a sua caravana se você for de outro estado. Legal. Só lembrando o site para inscrição, ferreformadanordeste.com.br. Exatamente. Vamos para o próximo sorteio. Vamos. Último livro cedido pela editora Vida Nova para o dia de hoje, Celebrando o Evangelho no livro de Romanos. Editora Vida Nova, o pão de cada dia da alma. Vamos lá. Muito bom. Opa, Adassa Maria. Adassa Maria, parabéns, Adassa. Nossa equipe entrará em contato aí para pegar os seus dados e repassar para a editora Vida Nova. É isso aí. Vamos à próxima parceira que nos deu, além de livros para sortear, mais 2 itens. Legal. Uma assinatura do curso online Fiel de Liderança, além de uma inscrição para qualquer conferência da editora Fiel no ano de 2020 ou 2021, a escolha do contemplado. Lembrando que essa inscrição não inclui passagem, hospedagem, nem alimentação. A editora Fiel está disponibilizando o valor que você pagaria para a inscrição, você não vai precisar pagar, você só vai arcar com os demais custos. Você pode escolher participar da edição da Conferência Fiel Jovem, a Conferência Fiel Mulher ou a Conferência Fiel de Líderes e Pastores. Entrando lá no site da Fiel ou em contato com eles, você pode se informar melhor quais são as datas, os temas e os preletores. Então, para começar, vamos sortear aí a assinatura do curso Fiel de Liderança, um curso online. Podemos ir, Klaus? Opa! Manda ver, Lucas. Átila Bezerra. Átila Bezerra. Parabéns, Átila.
Um curso da Fiel de liderança. Excelente. Curso completíssimo, online, sem sair de casa. Muito bom. Muito bom. Parabéns, Átila. Agora vamos para o contemplado com uma inscrição de qualquer das 3 conferências Fiel nesse ano agora 2020 ou 2021, a critério do sorteado. Será que sai meu nome, Lucas? Se sair, vou ter que cortar, né? Para não dizerem que a gente está aqui de marmelada. Não, não faz isso. Vamos lá. Aperta aí. Paola Fernandes. Parabéns, Paola. Paola Fernandes. Ganhou, hein? Escolha aí qual é a conferência que você vai querer ir e depois que a gente entrar em contato com você para pegar seus dados, você vai dizer aí para a Editora Fiel, para o Ministério Fiel, na verdade, qual foi a sua escolha. Muito bom. E além do curso e da conferência, o Ministério Fiel também disponibilizou para nós o livro Qual a Missão da Igreja, do autor Kevin DeYoung. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser o vencedor aí desse prêmio. Luciara Alves de Albuquerque. Eu tenho uma pequena impressão de que ela é irmã do nosso pastor Cláudio. Será? Os sobrenomes são os mesmos. Né? Parabéns, Luciara. Parabéns, Luciara. E lembrando, pessoal, como foi anunciado aqui durante todo esse nosso primeiro dia, essa nossa primeira noite de Encontro da Fé Reformada Nordeste virtual, o nosso encontro ele também tem um objetivo beneficente. Exatamente. Você pode clicar no QR Code que está aparecendo aí na tela, e clicar não, né? Apontar seu celular para o QR Code e você vai ser direcionado para um site no qual você vai poder contribuir com 4 projetos sociais que são apoiados pela nossa igreja. São eles o Projeto Parque dos Milagres, o Projeto Barnabé, o Instituto Filadélfia e o Vale do Senhor. Esses 4 projetos estão localizados aqui na periferia da cidade do Recife e têm o objetivo de trazer a crianças em situação de vulnerabilidade, conforto, educação e, principalmente, o alimento espiritual, plantando a semente do evangelho no coração dessas crianças. Também no QR Code você vai ter acesso ao texto explicando como é que funciona cada projeto desse e o contato dos líderes de cada um deles, caso você queira entrar em contato com eles, tá certo? Então, você pode acessar o link e fazer a sua doação, não existe valor estipulado, você contribui conforme estiver proposto no seu coração e essas famílias que são atendidas por esse projeto serão abençoadas pela sua vida. Amém. É isso aí, Lucas, bem lembrado. Vamos lá para o próximo. Próximo livro. Por que a reforma ainda é importante? Editora Fiel. Vamos lá para o próximo contemplado. Será o sorteado. Que rufem os tambores. Rosilane Gomes de Souza de Oliveira. Parabéns, Rosilane. Rosilane Gomes. Vamos lá. Parabéns, Rosilane. Vamos entrar em contato com você por e-mail, tá? Vamos para o próximo, Lucas. Vamos sim. O último livro enviado pela Editora Fiel para sortearmos nessa noite é um livro também do nosso palestrante da noite, pastor Augusto Nicodemos, intitulado Apóstolos, Verdade Bíblica sobre o Apostolado, Editora Fiel. Vamos lá ver quem vai ser o contemplado por essa obra, com essa obra. Vamos ver. Mateus Simonton. Reverendo Mateus Simonton, pastor da nossa igreja irmã, Igreja Presbiteriana da Madalena, aqui na cidade do Recife. Legal, cara.
Vamos entrar em contato com você, Simon. Muito bom. Ainda temos para sorteio, Lucas? Temos. Além do Ministério Fiel também. Nossa, que coisa boa. Vamos passar a noite inteira sorteando brindes. O Seminário Martin Busser é o nosso parceiro também aqui no Encontro da Fé Reformada Nordeste Virtual e nos disponibilizou esses 2 livros para sortearmos essa noite. O primeiro livro, Defensor do Amor, ao Martin Busser como teólogo e pastor. Vamos aí ver quem vai ser o contemplado com essa obra. Gleiton Lemos de Souza. Parabéns, Gleiton. Você foi o sorteado com essa obra. Parabéns. Entraremos em contato por e-mail com você. Exatamente. E o próximo, Lucas? O outro livro foi A Chama Inextinguível, Descobrindo o Cerne da Reforma. O Seminário Martin Busser disponibilizou também essa obra aí para sortearmos. Legal. Então vamos lá. Vamos ver quem foi o contemplado. Salsi. Eu falei certo, Lucas? Eu não sei, amigo. Eu fiquei até calado aqui esperando você falar o primeiro e o segundo nome. Não precisa nem falar o resto. Salsi Diwane Guedes da Silveira. Olha. Achei que você ia falar Guedes da Silveira. Guedes da Silveira. Muito bem. Vamos aí. Opa! A nossa próxima parceira que disponibilizou um Vale Camisa. Essa foto que está aí aparecendo na tela é meramente ilustrativa. Você, com esse Vale Camisa, o sorteado vai poder entrar em contato com a parceira Hideaway e você vai escolher qualquer das camisas que eles tenham disponíveis lá. Nossa, muito bom. Certo? Muito bom, Lucas. Cara, eu gostei muito dessa camisa. Lembrando que todo mundo que está inscrito no Encontro da Fé Reformada Nordeste Virtual também tem um voucher de desconto, você pode encontrar lá no perfil da Hideaway. Vamos lá. Se eu ganhar essa camisa hoje, amanhã eu vou estar com ela. Tá certo, quero ver. Mas você não pode ganhar não, viu? Tire seu cavalinho da chuva. Vamos ao próximo sorteado. Pedro Henrique de Souza Rodrigues. Parabéns, Pedro. Vamos entrar em contato com você para pegar seus dados e passar lá para o pessoal da Hideaway. Lucas, qual é o Instagram da Hideaway? Seria bom a gente já dizer aqui, né? Hideaway. Você vai botar lá @hideaway.co. E aí você vai ter acesso lá às camisas que estão sendo aqui sorteadas. Ok, Lucas. Vamos para o próximo. O próximo parceiro e último dessa noite foi a 1517, uma loja que é nossa parceira também no Encontro da Fé Reformada Nordeste presencial. Esteve conosco na primeira edição. Se Deus quiser, estará conosco na segunda. E é uma loja especializada em quadros decorativos para a sua casa, para você poder lembrar das verdades do Evangelho e também fazer com que as pessoas que visitam a sua casa sejam rememoradas. E aí, nessa primeira noite, eles disponibilizaram esse conjunto aí de 3 quadros que forma a cruz de espinhos, escrito em... A cruz de espinhos não, a coroa de espinhos. A coroa de espinhos. Isso. Escrito embaixo, foi por amor. Então, o contemplado vai receber esses 3 quadros para colocar aí na sala, no quarto, no escritório, onde preferir. Legal. Eu tenho alguns aqui em casa. Aqui em casa a gente também tem um bocado. Recém-casado, acho que foi a primeira compra de decoração nossa, foram os quadros da 1517. Que legal. Também está lá São no muito Instagram. bonitos. Está lá no Instagram, @1517. Você pode conferir. @1517 Store, você pode conferir os quadros. Lembrando que todos os nossos parceiros, todos os perfis dos nossos parceiros estão marcados
nas nossas publicações no Instagram, @FéReformadaNordeste. Você entra lá, vai achar todos os nossos parceiros, os nossos preletores, para seguir no Instagram e nas redes sociais. Vamos ver quem vai ganhar esse conjunto de quadros. Esse eu não tenho, não. Vamos ver se eu ganho. Minha mãe tem na casa dela. Vamos lá. Não foi dessa vez, Cláudio. Eduardo Francisco Nunes. Você acaba de ganhar o conjunto de 3 quadros da loja 1517 para colocar aí na sua casa. Muito bom, muito bom. Vai ficar muito bonito na sua parede, Eduardo. Com esse sorteio aqui, nós finalizamos essa primeira noite de sorteios do Encontro da Fé Reformada Nordeste virtual. Lembrando que para ser contemplado com sorteio, você precisa estar inscrito no nosso encontro. Então, é daí que nós tiramos nosso banco de dados para fazer o sorteio. E agradecemos aqui mais uma vez aos nossos parceiros, Editora Mundo Cristão, Editora Vida Nova, Ministério Fiel, Seminário Martin Busser, a loja Hideaway, a loja 1517, todos esses parceiros que disponibilizaram itens para que nós pudéssemos sortear aqui no nosso encontro. Isso. E aí, amanhã, se você ainda não foi contemplado hoje, você tem a chance de ser contemplado no dia de amanhã com mais sorteios desses mesmos... Para se inscrever, Lucas, só relembrando aí quem está assistindo, mas não se inscreveu, vai lá no site da Primeira Igreja, é primeiraigreja.org.br, vai ter um banner bem grande lá e você clica para se inscrever. Depois que você se inscrever, vai te jogar para o site, para o perfil do YouTube da Primeira Igreja, e aí você marca lá se inscrever também para receber os nossos conteúdos reformados. Isso, tá? Beleza, Lucas. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Até amanhã.